E assim, hoje no Estado do Espírito Santo, né, assim, a gente, como em outras unidades federadas, a gente tem a autorregularização, né? Foi uma inovação que foi feita no Brasil, né? Antes de você alcançar o contribuinte, é você dar a oportunidade de ele se apresentar, se justificar, né, o porquê, né? A gente tem uma cooperação fiscal, né, que ganhou até um prêmio nacional, né, de cooperação fiscal, que é onde a Secretaria de Fazenda, a Receita Estadual, ela coloca as divergências, né, do contribuinte, vários divergências, e ele tem a oportunidade de conversar com o fisco e explicar, antes de ser lavrado um aviso de cobrança, né, ou um auto de infração. Vocês acham que a autorregularização é uma tendência que tende a aumentar? Porque, assim, pelo que eu percebi aqui, possivelmente o contencioso ele vai ser mais simples, né? Não sei se vai ser mais célere, tem as minhas dúvidas, né? Porque o Espírito Santo, por exemplo, é bom te ressaltar, o Luiz sabe, o Madureira também, que a primeira instância da Secretaria de Fazenda demorava-se 15 anos para julgar um processo. Hoje, a gente julga o processo em um mês. A pessoa impugnou um auto de infração e 1 mês, 2 meses já está julgado na primeira instância. A segunda instância acho que fica 1 ano, no máximo 1 ano, para poder fazer a segunda instância. E agora temos assim, eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas a autorregularização, vocês acham que é uma tendência que tende a aumentar, a reduzir ainda mais o litígio no Brasil? Excelente pergunta, tá, Leandro? Assim, de partida, quero parabenizar ao Estado do Espírito Santo e aos colegas que gestaram, alimentaram e hoje tem um projeto robusto em execução, que é a autorregularização capixaba. Talvez eu estudei muito esse tema Brasil afora. São Paulo tem o seu nos conformes, Ceará tem um contribuinte pai d'égua, Receita Federal tem o seu modelo, mas após estudar todos esses modelos por aí, o Espírito Santo tem um modelo mais isonômico, dentre todos aqueles que eu já tive a oportunidade de investigar no Brasil. Então, parabéns aos colegas que conduziram esse projeto, que para mim hoje é uma das grandes entregas da administração tributária estadual ao seu sistema tributário, né? E esse ponto é extremamente importante, porque, veja, quando a gente olha para o contencioso, tem algumas questões que não são contencioso propriamente dito, mas que têm um reflexo muito grande no contencioso. E tem algumas questões que dizem respeito ao contencioso e que também têm reflexo. O que a gente chama de autorregularização, compliance, eu costumo chamar de meios preventivos de conflitos, de natureza tributária, sobretudo. Isso é algo que veio crescendo com muita força no Brasil, sobretudo em razão daqueles números que eu disse aqui no início, quer dizer, da complexidade do sistema e do alto grau de litigiosidade, como eu disse aqui, mais de 5 trilhões e quase 75% do PIB em discussão na esfera administrativa e judicial. Então, essas ferramentas de compliance, onde fisco contribuinte, e aí é importante esclarecer isso para o nosso ouvinte, Leandro, quando a gente fala em contencioso, seja administrativo ou judicial, nós estamos falando de meios ou métodos heterocompositivos, onde um terceiro comparece para dirimir o conflito. Na esfera judicial, o juiz comparece para fazê-lo, na administrativa, o julgador, que é imparcial, comparece para decidir seja em favor do fisco ou do contribuinte. Então, é heterocompositivo porque é um terceiro que atua. Quando a gente fala de métodos preventivos de conflito, de meios alternativos de conflito, essa estrutura, diria, triádica, onde tem partes e um terceiro, ela não faz muito sentido. O que tem aí são as partes tentando, por meio de um consenso hermenêutico, chegar a um entendimento. E a autorregularização é basicamente isso. O fisco verifica de antemão, porque se antigamente nós tínhamos que, atrás das informações fiscais, intimar o contribuinte para apresentá-la, hoje não, as informações já estão em nossa base de dados. Então, o fisco tem uma expertise muito grande em cruzar, em ter acesso não só à informação do contribuinte, mas cruzar a informação dele com todas as partes relacionadas. Então, é natural que o fisco tenha vantagem nesse processo. E isso trouxe a ideia de compliance, de autorregularização, que é justamente o fisco se antecipar e dizer, olha, parece-me que aqui há um problema. Vamos tentar resolvê-lo de maneira consensual, convida o contribuinte, e aí por isso que se chama autorregularização, a compor com o fisco. É algo que não tem volta, me parece que esse é um desafio da reforma. Há um comando no PLP a 68 nesse sentido, de que os meios preventivos, seja por meio de consulta tributária, que é um meio preventivo, seja por outros meios, terá que ser tratado, lá endereça por lei específica e ato do comitê,
Mas parece que se a gente retroceder nesse processo, será uma perda muito grande para o sistema tributário nacional. E indo além disso, fala-se também nos meios autocompositivos. Quer dizer, uma vez instaurado o contencioso, que é o conflito, é possível resolvê-lo por meios que não são heterocompositivos. E aqui o Cláudio fala disso com muito mais proficiência do que eu, basta olhar para o CPC. Lá nós já temos meios, no Código Processual, como conciliação, mediação, não é? Arbitragem, que podem ser importados para o direito tributário. E, se bem elaborados pelo legislador complementar nacional, permitir que nós reduzimos o grau de litigiosidade por meio dessas técnicas. Então, veja, são passos importantes, e só para deixar um registro aqui, do quanto nós demoramos a mudar, mas mudamos radicalmente, a transação tributária era algo que estava previsto no CTN desde 1966. Só foi regulamentado em 2020, mais de 50 anos depois. E com a mudança radical, a transação na União foi um sucesso. O Estado aqui acabou de editar a sua lei das transações, que está sendo um sucesso. Isso é o quê? Isso é meio autocompositivo para resolver conflito tributário. Não tem um julgador ali, não tem um juiz. É o Estado e o contribuinte sentando à mesa e tentando resolver o seu conflito. Olha o sucesso que isso é, né? Então, veja, a reforma tem esse desafio, que é não dar esse passo atrás em meios preventivos de conflitos, onde se insere a autorregularização, os programas aí de compliance, e também não retroceder naquilo que nós chamamos de meios alternativos para resolução do conflito uma vez já instaurado. Transação, conciliação, mediação, arbitragem. Então, penso eu que é um cuidado e um desafio que o legislador complementar nacional tem. Há indicativos nos 2 PLPs de que isso será tratado, mas isso não foi tratado nas suas minúcias. Então, me preocupa, diria, o contorno que isso vai receber numa lei específica ou em atos do comitê. E a preocupação é justamente essa, não darmos um passo atrás naquilo que foi um grande avanço. Está aí o exemplo do nosso Estado, que tem um dos programas mais felizes e robustos em termos de prevenção de conflito tributário.